Olá pessoal, hoje aqui nossa aula de número 7, né? Na aula passada a gente começou a ver a mudança de variáveis, né? E aí a gente viu a situação genérica onde você propriamente define a sua mudança de variável de acordo com as necessidades impostas no problema, né? Hoje nós vamos ver que existe uma mudança de variável específica que também é demandada pelo problema, né? Mas ela merece uma atenção especial porque ela acontece com mais frequência do que as demais. A gente está falando das coordenadas polares, né? As coordenadas polares elas existem por vários motivos, não é somente para as mudanças de variáveis, né? Na integral dupla, na verdade, as coordenadas polares elas existem, é uma maneira de referenciar pontos, né, alternativa à maneira cartesiana, tá certo? Então, como é que funciona o sistema cartesiano, né? Você tem um ponto no plano e aí esse ponto você pode expressar onde ele está no plano dizendo qual é a distância que esse ponto está dos dois eixos cartesianos, né? Do eixo x, do eixo y, né? Então você projeta uma linhazinha perpendicular ao eixo x, e aí essa distância que essa linha está do eixo y é a coordenada x. Projeta-se uma linha perpendicular ao eixo y, e aí essa distância dessa linha ao eixo x me dá a coordenada y, não é assim? E aí você tem as coordenadas x e y do ponto, coisa que vocês já estão bem acostumados a fazer. As coordenadas polares elas surgem como uma maneira diferente de explicar onde um ponto está. Então, nesse novo referencial, a gente precisa somente de um eixo, que aí no caso a gente vai continuar usando o eixo x, e um ponto sobre o eixo que seria a origem. E aí o nosso ponto no plano, nós temos novamente o plano, da mesma forma que a gente tinha antes. E ao invés de usar o x e o y, os eixos x e y, a gente vai usar esse eixo x com esse ponto que é a origem, né? E aí, para explicar onde esse ponto se encontra, a gente vai tão somente dizer o seguinte: olha, meça a distância do ponto até a origem. E aí essa distância a gente vai chamar de r, tá? E ligando o ponto à origem, esse vetor, que está aí representado aí como uma seta, vai formar um ângulo com o eixo x. Então esse ângulo a gente vai chamar de θ. Tá certo? Então são essas duas variáveis que a gente vai usar e são as variáveis que a gente usa, que chama de coordenadas polares. A palavra polar, né, ela vem do fato de que essa maneira de referenciar pontos, ela é usada para coisas num universo circular, num universo redondo, tá certo? Então, imagine que se você tem um plano, e esse plano fosse, vamos supor, eu quero olhar para esse plano de forma que ele seja um quadrado, ou seja, retangular. Então, a melhor maneira de referenciar pontos sobre esse plano seria usando o sistema cartesiano. Mas, se você tem um plano e você imagina que esse plano, ele no fundo representa algo que seja circular, ele no seu total, ele seria algo circular, então você teria um centro, um eixo, e aí você representa os pontos usando coordenadas polares. É mais ou menos isso que faz na cartografia, né, no desenho de mapas. Tá? Não é exatamente as coordenadas polares, mas é a irmã gêmea dela, que são as coordenadas esféricas. A gente vai ver lá na integral tripla, tá bom? Mas aceite por enquanto que o que nós temos aqui é somente um novo referencial. Se a gente tivesse lá em álgebra linear, é como se a gente estivesse falando: ó, eu estou mudando de base. Em vez de usar a base x e y, agora eu vou usar uma outra base, r e θ. Tudo bem? E aí, como a gente faz lá na álgebra linear, assim, se eu vou... Imagine que você é um navegante e você está no mar, né?
E aí você tem um outro navio que está nesse mesmo mar. E aí o seu navio usa coordenadas cartesianas. E o navio que você encontrou usa coordenadas polares. Então tem que haver um meio desses dois navios se comunicarem, né? O radar, onde um detecta o outro, e um sabendo a coordenada do outro, eles sejam capazes de se localizar de maneira exata, não havendo confusão entre eles. Então a gente precisa estabelecer, dadas coordenadas cartesianas, como eu as transformo para as coordenadas polares. E dadas coordenadas polares, como é que eu as transformo para as coordenadas cartesianas. Tá ok? Então veja, bastante simplesinho, a gente vai só precisar de um pouquinho de trigonometria, né? As relações do seno e do cosseno. Se você olhar para essa figurinha que tem aí na sua tela, você facilmente vai enxergar um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é esse vetor que liga a origem ao ponto P. Tá bom? Então, você pode olhar os dois catetos como sendo o eixo, esse segmento que vai da origem até o x, a coordenada x, e o outro cateto é essa linha tracejada, que seria um segmento que vai, né, tem comprimento y, tá certo? Então, se você lembrar da relação que define o seno, então o seno de θ seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cateto oposto aí no caso é o y, dividido pela hipotenusa que é o r, tá certo? Então, o que eu quero é dizer quem vem a ser o y, se eu souber quem é o r e o θ. Então, só passo o r para o outro lado, o y é r seno θ. Volta lá no nosso triângulo e estabeleça agora qual é a relação que define o cosseno. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e isola o x e você tem r cosseno θ. Então, essas duas equações me dizem como é que eu, tendo as coordenadas polares, r e θ, como é que eu obtenho as coordenadas cartesianas, x e y. Show? O contrário também é necessário, né? Então, se eu souber, na verdade é o que vocês mais vão precisar fazer, né? Você tem as coordenadas x e y e deseja encontrar as coordenadas r e θ. Então, volta para o nosso triângulozinho aí e veja que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é o y sobre o x. Isso significa que o θ é o arco tangente de y sobre x. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre esse θ, tá? E precisamos agora, né, saber quem é o r, né? O r, né, seria a distância do ponto P à origem, aí você pode fazer por Pitágoras, né, olhando que os catetos, o r é a hipotenusa, né, os catetos é x e y, então x ao quadrado mais y ao quadrado me dá r ao quadrado, ou seja, o r é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, esse par de equações aí me dá as coordenadas polares no momento em que você saiba as coordenadas cartesianas. Então, em geral, né, convenciona-se que esse ângulo θ, ele deva ser, quando você for calcular, como você pode, tem infinitas opções para esse r, para esse θ, perdão. Né? Qualquer θ mais 2π serve. Então, convenciona-se que você encontre valores entre menos π e π. Tá bom? É uma convenção, você não é obrigado a fazer isso. Qualquer θ que você encontrar, desde que represente o ângulo corretamente, está valendo. Tá valendo. E a gente vai ver mais na frente que a gente, em vez de usar essa convenção, para a gente vai ser mais natural pensar nesse ângulo, θ, de 0 a 2π. Tá certo? É o natural para a gente pensar nisso. 0 a 2π é o que a gente vai fazer mais, né? Então essa é uma convençãozinha, a gente em algum momento a gente pode seguir, mas ninguém é obrigado a seguir não, tá? Eu acho que na maioria das vezes a gente vai fazer de 0 a 2π porque é mais natural para os nossos problemas aqui.
Tá ok? Então veja, em geral as pessoas vão dizer somente o seguinte, olha, na aula passada eu falei que a gente precisava de uma transformação e a sua inversa. Então a transformação para a gente vai ser esse que está aí em azul e a inversa é essa que está embaixo. Tá certo? E em geral as pessoas chamam de coordenadas polares simplesmente esse par de equações que está aí destacado em azul. Tá bom? O que eu acho um erro, porque na verdade isso são um par de equações que me dá o x e y sabendo o r e θ. As coordenadas polares, na verdade, tudo isso que eu estou lhe falando, esse contexto, é um novo referencial, é uma nova base, uma nova maneira de representar pontos no plano. Isso é o que vem a ser as coordenadas polares. Mas, quando se falar em coordenadas polares, todo mundo vai dizer, ó, x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ e ponto, tá dito quem é as coordenadas polares. Né? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês o que vem a ser coordenadas polares, tá? Embora a gente vai basicamente repetir o que todo mundo faz. A gente vai, a coordenada polar é x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, embora não seja somente isso, tá? A próxima pergunta, né, a ser respondida, eu vou, não é agora, tá? Deixa eu sempre boto o carro na frente dos bois. Uma característica, que é basicamente a característica mais importante, é o motivo que nos faz estudar as coordenadas polares, é a gente viu na aula passada que a mudança de variável ela é uma transformação, né, do R2 para R2. Então, é a transformação que a coordenada polar confere. Veja só, imagine que você tenha um círculo centrado na origem, no plano XY. Tá certo? A gente aprendeu no segundo grau que lá no curso de geometria analítica também, que a equação desse círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual o raio ao quadrado. Tá certo? E aí, se você lembrar, né, a coordenada polar me diz o seguinte, olha, o x ao quadrado mais o y ao quadrado me dá r ao quadrado, né, o r da coordenada polar. Então, essa equação aí, escrita em coordenadas polares, ou seja, abandonando x e y e escrevendo usando r e θ, essa equação se torna somente r quadrado igual o r maiúsculo quadrado. Como esses dois r's que a gente está se referindo são números positivos, significa que você tem r igual a r. Se você pegar e colocar o r e o θ na forma de eixos cartesianos novamente, isso aí pode causar um conflito na cabeça de vocês, tá? Na hora que você pensa na coordenada polar como transformação né, bidimensional, uma função que é uma transformação, então você volta a pensar eixos cartesianos para eixos cartesianos, 2D, 2D como vendo a função como uma transformação, tá certo? E aí quando você pensa no r e no θ posto na forma de eixos perpendiculares, a equação r igual a r grande é uma reta. Onde é que está essa reta? É uma reta perpendicular ao eixo dos r's. Tá ok? E aí, veja, se você pegar outros círculos, né, o que eu espero que tenha ficado claro é que essa transformação ela traz lá do plano XY círculos para retas. Essa é a grande sacada das coordenadas polares. Tá? Então veja, se você pegar um outro círculo menor, de raio menor do que o círculo que a gente pegou agora, vai ser levado novamente numa outra reta. Onde é que estará essa outra reta? Ela vai ter um raio menor do que o raio que nós tínhamos antes, então ela vai estar à esquerda aí dessa reta em vermelho, né? E à direita do eixo dos tetas. Tá bom? E aí você vai sacar, você vai perceber a primeira informação é o seguinte, olha, qualquer círculo que eu pegue vai me levar numa reta e o menor círculo que eu terei, ele terá raio zero. Então, a reta que eu sempre terei retas verticais,
Qualquer círculo que eu pegue me dá uma reta vertical. E essas retas elas estarão dispostas de modo que a reta que eu terei mais à esquerda será sobre o eixo θ, que seria o disco correspondente, o disco de raio zero. Posso ter, sobre o eixo dos R's alguém aí do lado negativo? Não, porque se eu tivesse algo, uma reta, do lado negativo, era como se dissesse assim, olha, tem um disco, um círculo de raio negativo para vir nessa reta aqui, uma reta posta sobre o lado negativo do eixo R. Tá certo? Então não tem, porque nós não existe no nosso universo, círculos, de raio negativo. Tá bom? Então, o universo Rθ, para a gente, ele só existe do lado direito do eixo θ. O lado esquerdo do eixo θ não tem nada. Tudo bem? Tudo bem? Se você pegar um disco de raio maior, isso vai me dar uma reta à direita. Então, significa que para o lado direito é infinito, porque eu tenho quantos discos, quantos círculos eu queira, com um raio tão grande quanto se queira. Tá certo? Então, significa que o nosso universo Rθ, ele existe somente à direita do eixo θ. Tá bom? E o que tem que ficar guardado é círculos no plano XY são levados em retas no plano Rθ. Essa é a mágica das coordenadas polares. Por que a mágica? Por que retas nos interessam? Porque as nossas integrais duplas dependem fundamentalmente do teorema de Fubini. E o teorema de Fubini ele funciona fantasticamente em retângulos. Tá certo? Então, tudo indica que aqui é um bom caminho para levarmos discos em retângulos. É um bom caminho, calma, tá bom? Uma outra coisa que fica sempre em segundo plano e em geral não é chamada a atenção é essa expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Perceba que quando você troca o x por r cosseno e o y por r seno, x ao quadrado mais y ao quadrado se transforma em rzinho ao quadrado. Isso é uma vantagem fantástica que eu espero que vocês percebam. Qual é a vantagem nesse caso? Você está trocando uma expressão, soma de dois quadrados, por uma expressão que é um quadrado só. Na expressão soma de dois quadrados, você tem duas variáveis. Na expressão r quadrado, você tem uma variável. Então, dentro de uma integral dupla, quando você troca uma expressão que tem dois quadrados por uma que tem um quadrado só, isso em geral vai lhe facilitar a vida enormemente. E facilita ainda mais quando essa expressão está dentro de uma radical. Então, por exemplo, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Quando você passa isso para a coordenada polar, isso vai virar tão somente r. Veja que mágica, fantástica, no sentido de que a expressão também fica facilitada. Então, as coordenadas polares, ela traz essa perspectiva, Eu deixo de ter discos, na esperança de termos retângulos, e expressões que são mais complicadas por expressões que são mais simples. Tá bom? Sigamos adiante. Eu quero que vocês prestem atenção agora, é o seguinte, olha. Estamos nas coordenadas polares ainda. Imagine que você tenha uma reta passando pela origem. Qual é a equação de uma reta que passa pela origem? Ela não tem o coeficiente b, ela é y igual a mx. Tá bom? E aí, perceba o seguinte, é meio óbvio, eu vou deduzir, mas não precisava. O seguinte, o ângulo θ, a gente aprendeu que é arco tangente do y sobre x. Não é assim? E o y é igual a mx, cancela o x de cima com o x de baixo, vai ficar o arco tangente de m. Não é isso? E isso significa que o nosso θ ele é constante. O θ é o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Por ela ser reta, justamente, esse ângulo θ, em qualquer ponto que você pegue sobre essa reta, o ângulo que esse ponto forma
né, ligando esse ponto à origem e olhando o ângulo que que esse vetor vai formar com o eixo x, vai ser sempre θ, para qualquer ponto que você pegue sobre essa reta. Tá certo? Significa que retas que formam o ângulo θ serão levadas em retas também. Θ igual a θ0 no plano rθ é uma reta, só que agora horizontal. Tá certo? E aí, veja, se você pegar um ângulo maior, você vai ter uma reta acima da reta vermelha. Se você pegar um ângulo menor, você vai ter uma reta abaixo da reta vermelha. Tá certo? Tá certo? E se você entendeu o que a gente convencionou lá atrás, né? Que os ângulos para a gente vão ser sempre entre menos π e π, ou entre 0 e 2π. Uma faixa de comprimento 2π. Significa que todas as retas que nós teremos, imagem de uma reta y igual a mx, tá certo? Serão levadas em retas que estarão sempre nessa faixa, seja lá qual for o m que você pegue. Tá claro? Então, veja, o nosso universo rθ, ele existe somente à direita do eixo θ, e ele também é finito no sentido longitudinal, que chama, né? No sentido horizontal. Ele é uma faixa de largura 2π, seja ela de menos π até π, ou seja ela de 0 a 2π, conforme você queira usar a representação dos ângulos. Tá certo? E aí, veja, suponha que nós tenhamos um retângulo no universo rθ. O correto é pensar o seguinte, olha, a transformação coordenada polar, ela é uma função, né, que sai do universo rθ para o universo xy. Tá certo? E aí, veja, esse retângulo aí que eu estou chamando de ômega 2, ele é composto, a sua fronteira são 4 retas. Aí você pegue a retinha vertical passando por R1. Essa retinha aí significa um raio constante igual a R1. Isso vai ser levado num círculo de raio R1, né? Pega a outra retinha vertical passando por R2. Isso vai ser levado, né, num círculo de raio R2. Pegue agora a sua retinha horizontal passando por θ1. Isso vai ser levado numa reta passando pela origem, no ângulo θ1. Ok? Pegue a retinha horizontal passando por θ2. Isso vai ser levado numa outra retinha, tá? No ângulo passando pela origem de ângulo θ2. O que isso significa? Que as coordenadas polares, elas levam retângulos em regiões semicirculares. Show? Aí você vai dizer, mas professor, eu não tenho o menor interesse em transformar retângulos em regiões semicirculares. O meu interesse é justamente o contrário. E aí, veja, embora a função coordenada polar faça essa transformação, mas em geral o que a gente vai fazer é o contrário. Por quê? Porque em geral você não está no universo rθ, você está no universo xy. E o que nós fazemos é abandonar o universo xy, voltando para o universo rθ. Então, veja, o que nós estamos fazendo numa mudança de variável é usar a função inversa. E usando a função inversa, você transforma regiões semicirculares em retângulos, o que é fantástico. Então, a coordenada polar, as coordenadas polares, ela tem duas características que são fantásticas. Quais são? A primeira, essa daí, ela transforma conjuntos que são circulares ou semicirculares em retângulos. E a outra é aquela que eu disse que fica sempre em segundo plano, aquela expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, ela se transforma em r quadrado, o que é uma simplificação na expressão da sua integral. Então, para o universo das integrais, quando a gente usa coordenada polar, você vai ter domínios circulares levados em retângulos. Expressões que envolvam x ao quadrado mais y ao quadrado levadas em expressões mais simples. Então são duas características.
tá bom? De modo que quando a dica, a percepção para que você saiba assim, ó, eu estou numa situação adequada para usar a mudança de variável coordenada polar. Qual é o momento? Se você tem na sua integral dupla um domínio que seja circular ou semicircular, então isso aí está chamando você para a coordenada polar. Se, além disso, você tiver na expressão dentro da integral x ao quadrado mais y ao quadrado aparecendo juntinho, esse é um segundo indicativo que você tem que usar coordenada polar. Se as duas coisas aparecem juntas, domínio circular e expressão que tem x ao quadrado mais y ao quadrado, então você não tem a dúvida. O melhor caminho é mudança de variável usando coordenadas polares. Show? Agora você pode ter situações alternadas. Eu tenho domínio circular, mas eu não tenho a expressão. Ou, contrário, eu tenho a expressão, mas o meu domínio não é circular. Então, aí vai de cada caso. Você pode mudar e ser vantajoso, e pode mudar e não dar em nada e ser uma situação que complique mais ainda. Tá? Então, aí é um caso a ser analisado individualmente. Tranquilo? Bom, eu acho que eu falei tudo que tinha que ser dito a respeito das coordenadas polares. A próxima pergunta que vocês devem ter seria o seguinte, olha, mudando de variável, eu preciso dizer quem é o jacobiano da minha mudança de variável que a gente aprendeu lá na aula passada. Né? E aprendemos também que o jacobiano ele relaciona as áreas entre objetos que foram transformados mediante a nossa coordenada polar. Não é assim? Então, repetindo aqui o processo, né? Imagine um retângulo agora. Nosso retângulo vai ter dimensões ΔR, Δθ, né? O pontozinho aí, os vértices, né? Você começa aí do R0, θ0 e aí vai fazendo todo o resto, tá ok? Isso aí vai ser levado pela nossa transformação φ, né? Que no caso é a coordenada polar. Né? Um círculozinho, outro círculozinho, uma reta aqui, outra reta ali, vai ser levado nessa região aí que a gente chamou de φ de R. Né? O jacobiano, a nossa coordenada polar está aí, né? O R cosseno, o R seno, né? X igual a R cosseno, Y igual a R seno. E aí você tem que calcular o seu jacobiano. Aí você lembra, é o determinante, o módulo do determinante daquela matrizinha 2 por 2. Quem é a primeira entrada? É a derivada do x com relação ao r, né? Primeira variável com relação à primeira variável. Tá? Eu vou entender, né? Eu estou colocando sempre o r na horizontal, o θ na vertical, então a nossa primeira variável é o r e a segunda é o θ. Tá? Então vai ser dx dr na primeira linha, dx dθ. Na segunda linha vai ser dy dr, dy dθ. Então faça isso aí direitinho e você vai encontrar, né, dx dr dá o cosseno, né, dx dθ vai ficar menos r seno θ, dy dr vai ficar só o seno e dy dθ vai ficar r cosseno. Faz o determinante aí, vai ficar r cosseno quadrado mais r seno quadrado. Eu não coloquei o módulo porque os dois termos aí já são positivos. Tá? O r é positivo, termos ao quadrado são positivos, então o módulo aí é desnecessário. Põe o r em evidência. Cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dá sempre 1, né, lá da trigonometria, significa que o nosso jacobiano vai ser sempre r. Então, significa que você não precisa fazer o jacobiano, você precisa lembrar em algum cantinho lá da sua resolução, ó, estou usando coordenadas polares, tá aqui ela. Jacobiano da coordenada polar, tá aqui ele. Tá certo? Isso precisa estar escrito. Agora, você não precisa calcular o jacobiano mais nenhuma vez, né? O jacobiano das coordenadas polares vai ser sempre R. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver que a gente pode ter coordenadas polares adaptadas para situações diferentes, né? E aí você mudou a sua coordenada polar, ela não é mais essa daí é a original, tá? Se você mudou, convém analisar se o jacobiano permanece ou se ele mudou, tá bom? Então a gente vai ver
dois casos, um permanece, o outro ele muda. Mas cada um deles tem que ser calculado e essas três situações eu estou fazendo aqui para que vocês não precisem fazer mais. Assim, caso vocês venham usar situações que se enquadrem nessas três que eu estou colocando aqui. Caso seja diferente, aí você tem que avaliar o jacobiano novamente. Tá bom? Então, sempre que você for usar as coordenadas polares, a original, da forma que está aí, não precisa calcular o jacobiano novamente, vai ser sempre R. Tudo bem? E aí, o que a gente aprendeu sobre o jacobiano, né, que ele relaciona as áreas, né? Significa que a área da região φ de R, ela é aproximadamente o jacobiano multiplicado pela área do R. A área do R é dr de θ, né? E aí o jacobiano é R. E lá no futuro, quando a gente for para nossas integrais duplas, a gente vai fazer o dr e o dθ tender a zero, de modo que esse retângulo aí que eu estou chamando de R, ele vai ficar bem pequenininho, infinitesimalmente pequeno, né? E aí as dimensões dele vai ser dr dθ. E a imagem dele vai ser também infinitamente pequena, e aí a área dessa região vai ser o dx dy. Ou seja, isso aí me permite dizer que ó, o dx dy é equivalente, e no caso agora igual r dr dθ. Essa é a troca que tem que ser feita lá nas nossas mudanças de variáveis, quando a gente voltar para o contexto das integrais duplas. Tudo bem? Então, guarda isso daí, né? Uma coisa que eu coloquei na aula passada, né? Quando você vai fazer a mudança de variável, você tem três momentos, não é isso? Você estabelece a coordenada, qual vai ser a mudança de variável. Aqui no caso, já está feita. Segundo momento, você vai ter que calcular o jacobiano, aqui já está feito também. O terceiro momento é analisar a região ômega vai ser transformada numa região ômega 2. E aí você tinha que fazer um momento lá transformando fronteira por fronteira, né? Aqui eu quero ofertar a vocês uma maneira em que você não vai precisar redesenhar nada. Então você vai ter o seu conjunto, suponho que você tem. Vamos começar. Eu vou tentar aqui colocar algumas situações, não vai ter como esgotar todas as possibilidades. E aí eu espero que seja suficiente para vocês irem além em outras situações que eu não coloquei aqui, tá? Então veja, o objetivo seria somente dizer como é que o nosso conjunto ômega 2, se você fosse desenhar ele lá no universo R θ, qual seria a variação do R e qual seria a variação do θ. Esse é o objetivo e é o que interessa para a integral dupla. Variação do R, variação do θ. Não é assim? E aí você não vai redesenhar nada. Você vai permanecer aqui no plano XY, você vai olhar para sua figurinha aí, e aí você vai usar uma estratégia que é com palitinhos novamente. Agora, os nossos palitinhos eles vão ser um pouquinho diferentes, né? Você vai ter um palitinho só, centrado, né? Ele vai ter a extremidade dele inferior centrada aí na origem. E a outra extremidade você vai poder girar. Esse é um palitinho giratório, tá? É como se fosse um ponteiro de um relógio, tá certo? E aí você, para descrever o conjunto, você vai dizer o seguinte, olha, eu vou girar esse palitinho e por onde ele for girando, eu vou deixando uma cópia dele por onde ele passar. Tá bom? E aí sua tarefa vai ser dizer, ó, onde é que você vai colocar o primeiro palitinho. E aí você vai girando, 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 até chegar no último palitinho, de modo que você cubra a figura. Tá certo? Então veja, se você entendeu o que eu estou falando, você vai pensar o seguinte, olha, se eu colocar um palitinho, né, centrado na origem, ele está na horizontal, né, no lado direito do eixo Y. Tá? Sobre o eixo Y, ele está sobre o eixo X, pro lado direito. Tá? Aí você vai pegar esse palitinho e você vai girando no sentido anti-horário, né? Vai girando, girando, passou
pelo eixo Y, pá, vai até voltar para o eixo X novamente. Então, você deu uma volta completa. Isso significa que o primeiro palitinho vai estar no ângulo 0. Você vai colocando, até chegar no último que vai estar no ângulo 2π. Então, o θ do seu, no universo rθ lá, das coordenadas polares, varia de 0 a 2π. Show? A sua segunda tarefa seria dizer, olha, cada palitinho que você colocou aí, ele tem que ter uma extremidade em algum lugar, né? Um início em algum lugar e um final em algum lugar. Aí esse algum lugar, você vai ter que dizer somente o comprimento de o comprimento inicial e o comprimento final. Então veja, cada palitinho vai estar centrado na origem. E cada um deles vai ter seu comprimento no raio R0. Então, o raio dos meus palitinhos, eles têm raio, né, variando entre 0. Cada palitinho começa no 0 e vai até R0. Vê se vocês entendem o que eu estou falando. Isso me dá a região ômega 2 e é somente o que você tem que saber relatar para mim. Né? Veja, eu estou dizendo a região ômega 2 sem ter ido lá para o universo rθ, somente olhando para a figura no plano XY. Tá? Essa é uma das facilidades que vocês terão no caso das coordenadas polares. Vamos para uma outra situação. Imagine que você tenha, agora não o disco inteiro, eu tenha o semicírculo na parte de cima. E aí eu estou falando a parte cheia, viu? Não estou falando só o círculo, não. Eu estou falando do disco. Tá bom? Então, veja, se você for cobrir esse semicírculo, você vai colocar o seu primeiro palitinho aí, né, no ângulo 0. Aí você vai girando ele, girando até ele ficar em 180. Então, o seu θ vai de 0 até π. Nossos ângulos serão sempre medidos em radianos, tá bom? Por favor, radianos. Não tem nada de grau aqui, tá? Sempre radianos. E o raio, novamente, ó, todos os palitinhos terão seu início com raio 0 até raio R0. Tranquilo? Imagina agora uma outra situação. Estou falando agora do semicírculo, né, do hemisfério sul, né, a parte de baixo. Como é que vocês vão dizer para mim qual é o ângulo inicial? Onde é que você vai colocar seu primeiro palitinho para começar a girar? Imagina que você está com o ponteiro de um relógio, né? Aí você vai colocar o ponteiro qual é o ponto inicial desse ponteiro? Aí espero que vocês percebam que o meu ponteiro tem que ser colocado em 180, que é no π, e aí eu começo a girar ele. Ele começa no π, e você vai girando, até chegar em 2π. Confere? E aí, por fim, o raio, a mesma coisa, todos eles terão seu início na origem e terão seu término no raio R0, perdão. Não tem como esgotar todas as possibilidades, mas eu acho que com isso dá para vocês irem além. Olha só, tem uma situação além dessa. Imagine que você tenha isso aí a gente chama de região anelar. Eu prefiro chamar de anel, tá bom? O que seria um disco com um buraco no meio, tá bom? Então, o círculo maior tem raio R1, o círculo menor aí tem raio R0, tranquilo? E aí eu quero descrever como seria essa região aí em coordenadas polares. Então, veja, o ponteiro do meu relógio, né, o meu palitinho, ele estaria posicionado no ângulo 0, aí você vai ter que dar uma volta completa. 0 a 2π. Agora, meus palitinhos, eles terão, né, cada palitinho ele não vai começar na origem. Ele vai começar no R0, né, o comprimento menor, até o R1, que é o comprimento maior. Vê se vocês conseguem entender. Tá bom? Somente para fechar, né, só para ver se vocês entenderam,
Nessa situação aí é como se você tivesse agora um quarto dessa região anelar, tá bom? E aí, eu vou ser mais rápido agora, o ângulo vai ser de 0 até π sobre 2 e o raio vai variar de R0 até R1. Tranquilo? Bom, aí tem zilhões de possibilidades, se vocês entenderam essas aí, vocês serão capazes de ir além, tá bom? Eu quero falar agora a respeito das possibilidades de alteração da. Eu falei que a gente poderia ter coordenadas polares alteradas, né, ou adaptadas e tal. Imagine que você tenha a seguinte situação. A gente está pensando aqui em discos, né, o tempo todo, os nossos discos eles estão centrados na origem. Né? E se você tiver um disco que não está centrado na origem? Tá bom? Então, essa é a situação. Você tem um disco aí, raio R1, centrado no ponto x0 e y0. Tá? Eu quero pensar em coordenadas polares. Veja, quando você usou aquelas coordenadas polares x igual a r cosseno θ e r seno θ, ali você está dizendo que os seus palitinhos estão centrados no 0, 0. Tá bom? E aí, usar aquelas coordenadas polares para esse cara aqui, vai ser complicado você dizer como cobrir usando meus palitinhos centrados na origem. Tá certo? Então veja, olha só o que a gente vai fazer. Daqui a pouco vocês vão me dar a interpretação do que está sendo feito. Né? Esse conjunto em coordenadas cartesianas, a expressão que representa ele seria assim: ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual a r1 quadrado. Se eu colocar o igual, eu estou me referindo só à borda. Menor ou igual, eu estou me referindo à borda e todo mundo que está dentro. Tá? O que você vai fazer é o seguinte, olha, você vai pegar esse camarada que está, que é a base desse primeiro quadrado, e nós vamos chamar isso aí de R cosseno. Essa outra base eu vou chamar de R seno. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo seria, olha, x menos x0 igual a R cosseno, y menos y0 igual a R seno. Tá ok? Ou seja, a nossa coordenada polar adaptada seria essa: x igual a x0 mais r cosseno, y igual a y0 mais r seno. Qual a diferença que essa aí tem para a anterior? Né? É como se você tivesse dito, olha, eu estou mudando o centro da minha coordenada polar. Qual é o centro dessa coordenada polar aí? Agora ela está centrada no x0 e y0. Bacana? E aí, como essa coordenada aí já não é mais a original, convém você analisar quem venceu o jacobiano. Vou deixar como tarefa, vocês vão ver que o x0 e y0, como eles são constantes, na hora que vocês forem fazer as derivadas, a derivada dá zero, então vai permanecer sendo r numa boa, não vai mudar nada o nosso jacobiano aqui. Tá ok? E aí, na hora de você descrever o conjunto ômega 2, você vai proceder da mesma forma, só que agora nossos palitinhos estão centrados no 0, 0. Perdão, no x0 e y0. E aí, como no caso aí da figura eu tenho um disco todo, você vai ter o θ variando de 0 a 2π e o raio variando de 0 a R1. Tranquilo? Tranquilo? E aí você faz adaptações para o caso que você tenha um meio círculo da parte superior, ou a parte inferior, ou um quarto de círculo, ou anéis, né, não centrados na origem. Tá ok? Então, é semelhante ao que a gente fez antes. Tá ok? A única diferença é que agora você tem um x0 e y0 aí deslocando a nossa coordenada polar. Show? Uma outra modificação que pode ser, né, acontecer, aí imagine que você tenha, eu vou chamar isso de disco elíptico. Tá? Se eu estivesse falando só da borda, eu poderia chamar a elipse, né? Mas eu quero me referir ao disco, ou seja, a elipse e tudo que tem dentro dela. Tá? Então, um disco elíptico, o eixo maior A, eixo menor B. E aí a gente vai fazer quase que a mesma coisa. Você vai pegar como é que isso aí se expressa em coordenadas cartesianas. Tá? Em coordenadas cartesianas, a expressão para isso daí, né, uma desigualdade,
vai ser x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado menor ou igual que 1. É 1 mesmo, tá? Você vai reescrever isso daí fazendo o seguinte, pega esses quadrados, né, no primeiro termo, bota tudo numa base só, e o outro termo também tudo numa base só, e aí a gente vai fazer parecido com o que a gente fez antes. A gente vai pegar o que está abaixo desse primeiro quadrado, eu vou chamar de r cosseno. O que está abaixo do outro, eu vou chamar de r seno, tá certo? E aí vem a nossa coordenada polar adaptada para essa situação que vem a ser, né, o x sobre a é igual a r cosseno, y sobre b igual a r seno, ou seja, né, o x é a r cosseno, o y é b r seno. Tranquilo? Se você for, eu vou deixar como exercício, você vai lá fazer o seu jacobiano, e aí você vai descobrir que nesse caso o jacobiano muda, e aí vai aparecer um AB aí multiplicando o R que nós tínhamos antes. Lembre-se, esse A e B são constantes, eles são, tá? Não muda, só a única variável aí é o R. Tá ok? E por fim, na hora que você for, né, desenhar, tentar descrever, hein, o ômega 2, né, como seria lá no universo R θ, a parte interessante nessa mudança de referencial. Ao fazer essa coordenada polar adaptada, é como se você tivesse pegado a elipse e transformou ela num disco. Você pegou o A e encolheu, pegou o B e aumentou e fez uma espécie de desamassamento aí, de modo a tornar isso circular. Tá? Só que, além de tornar circular, você nem deixou no raio A, nem deixou no raio B, você deixou no raio 1. Tá bom? Porque ali vai ficar, ó, alguma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado menor ou igual a 1. Então é como se você estivesse mudando para um disco de raio 1. Então, o seu θ vai variar de 0 a 2π e o seu raio vai variar de 0 a 1. Tá ok? Então, essa é a nossa segunda alternativa de adaptação das coordenadas polares. Tá bom? Olha, eu quero que tenha ficado claro como é a estratégia de adaptar. Você sempre colocar a soma de quadrados e chamar o que está embaixo de r cosseno e r seno. Sempre. É a mesma. Tá? O que vai mudar é o que está dentro dos quadrados. O que está abaixo dos quadrados. As bases. Tá bom? Então, se você entendeu a primeira adaptação e essa segunda adaptação, qualquer outra você vai ser capaz de adaptar também. Tudo bem? Então eu acho que aqui eu falei tudo que tinha que ser dito a respeito das coordenadas polares. Tá bom? O que tem a ser dito a mais seria aplicações, seriam usos das coordenadas polares. Tá bom? Então eu vou fazer aqui um exemplo. Não posso me estender muito, né? As aulas têm que ficar curtas para não maçar a mente de vocês, né? Então eu vou deixar aqui só um exemplo, tá? Suponha que você tem essa integral iterada aí, ela, né? Vamos supor que num determinado problema, eu espero que você não precise chegar até aí para perceber que era útil mudar de variável. Mas vamos supor que o problema já foi dado assim, né? Já está escrito na forma de integral iterada, né? Então você tem duas integrais de rima, né? Uma dentro da outra. E aí você tenha percebido o seguinte, olha, permanecer no x e y me deu uma dor de cabeça, não estou sabendo como fazer, como sair, como resolver essa integral aí, tá bom? Provavelmente você está pensando aí se sai e você vai ver que é complicadinho sair dessa integral aí, tá? E aí você vai fazer o seguinte, olha, então vamos procurar alternativa, vamos procurar outros meios. Desenha o conjunto, sempre, toda integral, se você está aí e não conseguiu fazer, desenha. Né? Perceba que a região que você tem aí, qual é a região? O x variando de menos 3 a 3 e o y variando de 0 até raiz de 9 menos x quadrado. A estratégia é desenhar as fronteiras e ver a região fechada que você tem em mãos. Quando você desenhar isso aí, você vai ver que, né, y igual a 0 é o eixo x, y igual a raiz de 9 menos x quadrado é a parte superior de um círculo de raio 3, e ele está de menos 3 a 3, né, porque
o início do seu ciclo é no menos 3 e o final aqui é no 3. Tá? O que a pessoa que chegou nessa integral iterada fez foi, ele pegou esse semicírculo e usou os seus pauzinhos na vertical. Dá os palitinhos na vertical e chegou nessa aí, viu que não dava, tá pedindo aí para você arrumar um outro caminho. Aí você vai ver, eu disse, olha, professor, estou percebendo que o meu domínio é semicircular, eu estou percebendo que dentro da minha integral tem uma expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, você está com os 2 jogadores melhores que você tem pronto para jogar. Então, bote esses caras para jogar. Esse é o indicativo que você tem que usar a coordenada polar. Então, aí você vai usar a estratégia que eu falei. Como é que fica o conjunto ômega 2? Né? Eu vou usar a coordenada polar, R cosseno θ, R seno θ. Você tem que sempre que colocar isso na questão, tá? Mesmo que ter decorado e coisa e tal, mas diz, eu vou usar as coordenadas polares, que são essa aqui, e essas coordenadas tem um jacobiano, que é isso aqui, tá? Não precisa calcular o jacobiano, mas você precisa escrever em algum lugar, é isso, tá certo? E aí você vai descrever o seu conjunto ômega 2. Veja que eu mudo a letra, viu? Você não pode dizer que esse conjunto é o ômega 2, porque o ômega 2 é lá no universo Rθ. Tá? Então, no universo Rθ, o ômega vai ser levado para o ômega 2. O θ vai ser de 0 a π, né? Pense no ponteiro do relógio, você vai colocar aí no ângulo 0, vai girar ele até o ângulo π. E o raio vai ser de 0 a 3. Né? Todos os palitinhos que você vai colocar aí, todos os ponteiros, têm sua origem no raio 0 e vai até raio 3. Tá certo? Comprimento 0, comprimento 3. Pronto. Agora você vai ter só que pegar a sua integral lá e reescrever ela nas variáveis r e θ. Então veja, qual é a integral que nós temos? Isso aí vai ter que, né, é a nossa integral no conjunto ômega. Isso vai passar para o conjunto ômega 2. X ao quadrado mais y ao quadrado vira r quadrado. Estou abandonando o x e y, então vai virar o jacobiano dr dθ. Tá? Aí você traz agora o jacobiano e como o nosso ômega 2 ele é um retângulo, né? Você tem constantes na descrição da variável θ e tem constantes nos extremos da variável r. Tá? Então, a ordem de integração aí é com você, você escolhe a ordem que você quiser. Tá ok? Vou deixar aí por conta de vocês. Se você fizer isso direitinho, o resultado que vocês vão encontrar é esse daí. Não está errado não, tá? É 1 menos o cosseno de 9. Peço a vocês que não inventem de usar calculadora. O cosseno de 9 dá 0, não sei o que, não sei o que. Não, não quero. Bota só o cosseno de 9. O pi, bota pi. Não venha com história de 3.14 e não sei o que mais lá. Não, não pega essa conta aí e faça não. O final dela é essa daí. Acabou-se. 1 menos o cosseno de 9, pi sobre 2. Tá ok? Porque qualquer outra coisa, o π é um número irracional, você não vai ter como colocar todas as casas decimais dele. Então, se você parou em algum ponto, deixou de ser exato e passou a ser aproximado. E eu não quero a resposta aproximada, eu quero a resposta exata. E a resposta exata é essa daí, que está na sua tela. Então, não invente de usar números decimais e correr tal. Bota desse jeito aí e acabou-se. Show? Bom, por hoje é só. Tá bom? Nossa próxima aula a gente vai ver 2 aplicações, eu poderia chamar de uma só. Massa e centro de massa. Né? Será a nossa última aula antes da nossa prova, da nossa segunda prova. Perdão, da nossa primeira prova. Um abraço a todos, fiquem todos com Jesus e até a próxima.